Bem-vindos a mais uma aula de Física, sexta etapa. Hoje, em princípio fundamental da mecânica, falarei sobre as leis de Newton, que quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, Newton, ele sistematizou suas leis observando os estudiosos que vieram antes dele. No caso, aí um exemplo de Galileu, né? Mas tem Kepler também, que ele observou os estudos de Kepler, o que Kepler havia montado. Então, primeira lei de Newton, o princípio da inércia é dado da seguinte modo: se um agente externo atuar sobre um corpo em repouso, se um agente externo atuar sobre um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a manter-se em linha reta com velocidade constante. Então, exemplo, se algo está em repouso, ele continua em repouso. Exemplo daqui, uma moto, ela estava em determinado ponto, a pessoa aumentou, né, saiu da inércia e esse corpo que estava sobre a moto, ele caiu, né? Exemplo. Ou seja, exemplo de quando alguém vai dentro de um ônibus em pé e de repente o ônibus freia. Então você vai permanecer em movimento porque o ônibus estava em movimento. Então o corpo sozinho ele não pode alterar seu estado de movimento ou de repouso, né? Precisa de algo para modificar essa condição. Então, nesse caso, a inércia vai depender da massa desse corpo. Ou ainda a inércia de um corpo ela pode ser avaliada pela sua massa. Então, a primeira lei de Newton estabelece a condição de equilíbrio do corpo, ou seja, uma condição necessária, porém não suficiente. Significa dizer que quando o somatório das forças for zero, o corpo vai ter velocidade nula se estiver em repouso, ou significa dizer que a velocidade vai ser constante, né, se ele estiver em movimento. Isso se não atuar nenhuma força sobre esse corpo, né, uma outra força sobre o corpo. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, nós temos o conceito de que se a resultante das forças atuantes no corpo for nula, né, o corpo estará em equilíbrio dinâmico, ou seja, ele pode estar em repouso ou pode estar em movimento retilíneo uniforme, né, com velocidade constante. E, portanto, a sua aceleração é nula. Então, nós temos esse conceito. Aí ele dá um exemplo aqui, né, de um corpo apoiado sobre uma superfície pólida, atrito desprezível, é puxado a partir do repouso, ou seja, estava no repouso e aí uma força atuou sobre esse sólido, né? Esse corpo desloca-se a uma distância x durante um intervalo de tempo t. Aplicam-se forças de valores diferentes e mediram-se as acelerações que o corpo adquiria. Então, observe aqui pela tabela, nós podemos ver essas condições aí. A força, primeiro, foi aplicada uma força de 2 newton, né? A aceleração foi de 0,4 metros por segundo ao quadrado, em 2 segundos. Depois, uma força de 3 newton, aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado, em 3 segundos. Depois, uma força de 4 newton, aceleração de 0,8, né? A um tempo de 4 segundos, e aqui vai ser a quantidade do deslocamento, 6,4 de deslocamento. Depois uma força de 5 newton, por aceleração de 1 metro por segundo, por 5 segundos, né, deslocou 12,5 metros. Nesse caso, para calcularmos o deslocamento, nós podemos pegar a aceleração dividido por 2t ao quadrado, né, para achar esse valor do deslocamento. Ou seja, nós podemos ter o conceito de força sobre aceleração. Se pegarmos a constante da força sobre aceleração, 2 sobre 0,4, 3 por 0,6, 4 por 0,8, 5 por 1, nós vamos ter sempre 5 newton por metro por segundo ao quadrado. Nós vamos encontrar uma constante. Então, pode-se concluir que o módulo da aceleração adquirida pelo corpo é diretamente proporcional ao módulo da força resultante, né? Então, é diretamente proporcional ao módulo da força resultante aí.
que a força resultante vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, né? Então, o módulo da aceleração adquirida. Um outro exemplo, aqui é um segundo experimento, ele aplicou-se sempre a mesma força em corpos diferentes. Verificou que agora o quociente entre a força e a aceleração não se manteve constante. Como são, nesse caso, são objetos com massas diferentes, né? Ele aplicou a mesma força, só que nesse caso aplicou a mesma força em corpos diferentes. Então, se são em corpos diferentes, eles vão ter massas diferentes, né? E a massa é a medida da inércia. Então, o quociente, esse quociente se representa algo característico do corpo. Exemplo, aqui nós temos a mesma força num corpo de massa muito pequena, né? Aceleração muito grande. Mesma força num corpo médio, a aceleração já é menor do que a primeira, mas ainda assim grande, né? A mesma força aplicada em um corpo de massa muito maior significa dizer que a aceleração é muito menor. Então, nesse caso aqui, quando uma força resultante age sobre um corpo, ele adquire uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido dessa resultante. A intensidade dessa resultante é diretamente proporcional à intensidade da força, né? E inversamente proporcional à massa dessa substância, né? Desse material, dessa matéria, porque a massa é a medida da inércia do corpo. Então a força sobre a aceleração vai ser igual à massa, né? Ou seja, vai ser igual à massa. Então a força vai ser igual à massa vezes a aceleração. Então é importante ressaltar que a aceleração são grandezas vetoriais, né? Que força e aceleração são grandezas vetoriais, significa dizer que ele tem módulo, direção e sentido, né? Tem intensidade, direção e sentido. Nós vamos ver mais adiante esses conceitos aí. Então o princípio da reação, da ação e da reação, que é a terceira lei de Newton, é justamente quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, exemplo dessa pessoa empurrando a geladeira, né? Ele empurra, tem uma força de impulsão, né? E ao mesmo tempo essa geladeira tem uma força oposta, né? Uma força oposta sobre os braços dele. Então, da mesma forma, o corpo B reage sobre o corpo A com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Exemplo aqui da geladeira, nós temos exemplo de um jogador ao chutar uma bola, né? Ele tem a força de ação e de reação, né? No pé do jogador, né? Da bola, a força de ação na bola e de reação no pé do jogador em si. Mesma coisa de um barco num rio. Aí tem a correnteza, o barco desce, né? Tem a força de ação e a de reação da água em relação ao barco em si. Então, são esses conceitos que temos inicialmente. Até a próxima aula.